Olá pessoal, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, depende da hora que você for ver esse vídeo. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, é um resumão do conteúdo que nós já trabalhamos, né? Parte em sala e parte à distância, né? A gente sabe que essas aulas à distância ela são bem trabalhosas, são, né, mais difícil a compreensão. A gente tem a ajuda do professor, mas boa parte do caminho a gente está sozinho. Mas a internet está aí para isso, né? Para nos dar informações e vídeos, né? Textos para ajudar a nossa compreensão, né? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso resumão pelo tema, né? Quando eu falei para vocês sobre o tema, ainda na sala de aula, eu falei que a gente, quando vai escrever um texto, a gente não escreve sobre o tema, mas a gente escreve sobre um assunto relacionado ao tema. Por quê? Porque o tema ele é um conjunto de assuntos, né, relacionados a ele, né? Então, como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. O tema do Enem, né, acho que 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, isso é um tema. Então, dentro desse tema tem vários assuntos relacionado à manipulação do comportamento do usuário, que eu vou poder tratar, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso saber fazer quando eu vou produzir um texto dissertativo, argumentativo, é entender o tema, é ler o tema. E como é que eu faço isso? Eu faço isso perguntando coisas ao tema. Por exemplo, eu tenho esse tema aí, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O tema, a gente vai entender que o tema é uma afirmação, certo? Então a gente tem que entender o que é que esse tema está afirmando. Ele está afirmando o quê? Está dizendo o quê? Então, nesse tema aqui, primeiramente ele está dizendo o quê? Que há uma manipulação do comportamento, né? Do comportamento de quem? Dos usuários de internet. Como é que esse comportamento é manipulado? Através de quê? Através dos dados que o usuário fornece. Beleza? Então eu já sei o quê? Que o tema me diz que há uma manipulação do comportamento, né, dos usuários da internet através do controle de dados que os próprios usuários fornecem na internet, como e-mail, telefone, esporadicamente CPF, né, endereço, enfim, gostos, né, hobbies, então coisas que nós colocamos na internet sem perceber que aquilo é uma informação valiosa para as empresas, né? Então, por exemplo, aí você fazendo essas perguntas ao tema, você vai ter uma pergunta mais geral, né? Que eu posso dizer, por exemplo, como se dá a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá, como é que isso ocorre? Certo? Se o tema está dizendo que há essa manipulação, então eu tenho que saber como é que essa manipulação ocorre. Então, as respostas que eu dou a essa pergunta vão ser o quê? Vão ser os assuntos, certo? Os assuntos sobre os quais eu vou falar. Por exemplo, eu consegui aqui levantar aqui 3 assuntos, no caso 3 problemas. Número 1, o fornecimento de dados pessoais pode gerar subsídios para o desenvolvimento de pesquisas e construção de perfis de comportamento, ou seja, respondendo aquela perguntinha, se você fornece informações pessoais suas, como o seu hobby, esporte preferido, né, as cores que você gosta, o estilo de roupa que você gosta de vestir, né, a sua idade, os lugares que você frequenta, o computador pode criar um algoritmo e fazer uma seleção de informações, de dados seus e criar um perfil seu, não só seu, mas de várias pessoas, de vários usuários, né? 2. Um outro problema, seria um outro problema. A construção de perfis por meio de dados fornecidos pelos próprios usuários permite monitorar o comportamento dele e direcionar o seu voto em eleições importantes. Então, eu posso monitorar um perfil, né, um perfil mais específico, não com questões esportivas ou de lazer, mas com questões mais sociais, mais voltadas ao gosto político e começar a manipular o comportamento desse usuário, certo? Fazendo com que ele tenda a escolher um candidato ou uma eleição. E um terceiro problema poderia ser
A construção de perfis por meio de dados fornecidos pelos próprios usuários permite monitorar o comportamento dele e direcionar a compra de produtos. Da mesma forma que eu posso direcionar o comportamento para uma pessoa escolher um candidato ou outro na eleição, eu posso também fazer essa manipulação fazendo com que essa pessoa compre um produto específico, ok? Então vamos lá. Então, aí eu separei os problemas, eu tenho 3 problemas, né? Aí eu vou escolher um desses 3 e a partir daí eu vou criar uma pergunta, que vai ser a pergunta que vai nortear o meu texto. É a partir dessa pergunta que eu vou escrever, que eu vou produzir o meu texto, ok? Então vamos lá. Digamos que eu escolhi aqui o problema número 2, que é a construção de perfis por meio de dados fornecidos pelos próprios usuários, permite monitorar o comportamento dele e direcionar o seu voto em eleições importantes. Ou seja, eu escolhi aqui o problema de monitorar o comportamento e direcionar o voto do usuário, né, em uma eleição importante. Eu escolhi isso. Então, eu tenho que pegar agora esse problema e transformar ele em uma pergunta, certo? Então, eu transformei isso em uma pergunta. Qual a pergunta? É possível monitorar o comportamento do usuário por meio da construção de perfis baseados em dados fornecidos por eles, ao ponto de direcionar o seu voto em eleições importantes? Então, isso é uma pergunta, né? Eu levantei um problema e criei uma pergunta. Então, o meu texto vai ser a resposta a essa pergunta, certo? Mas antes disso, eu tenho que ter uma tese. O que é uma tese? Eu não levantei a pergunta, então agora eu vou ter que ter uma resposta teórica, hipotética, certo? Então, qual foi a minha tese para essa pergunta? Vamos lá. Então, vou repetir a pergunta e depois vou encaixar a tese, que seria a resposta, certo? Então, a pergunta: é possível manipular o comportamento do usuário por meio da construção de perfis baseados em dados fornecidos por eles, ao ponto de direcionar o seu voto em eleições importantes? Essa é a pergunta. Então, a tese, que é a resposta: por meio da construção do perfil de um indivíduo, é possível descobrir quais são os seus gatilhos mentais e, por meio deles, estimular determinados comportamentos. Então, perceba que a minha tese é: eu posso construir um perfil do indivíduo e, a partir disso, descobrir quais são os seus gatilhos mentais, o que é que faz ele tomar uma atitude de escolha, o que é que faz ele escolher A ou B, e a partir disso eu vou construir os meus gatilhos e estimular ele a escolher o meu candidato, né, na eleição. Isso é uma tese, certo? Só que, como eu já tenho uma pergunta, já tenho uma tese, aí eu vou ter que ter o quê? Vou ter que ter os argumentos para defender essa tese, certo? Então vamos lá. A tese: por meio da construção do perfil do indivíduo, é possível descobrir quais são os seus gatilhos mentais e por meio deles estimular determinados comportamentos. Então eu tenho essa tese aí. Agora, como é que eu vou defender isso lá no meu texto? Então, as aulas foram todas pensadas em um texto para o Enem, um texto de 30 linhas, né? Então, eu tenho que pensar na quantidade de linhas, na quantidade de parágrafos. Então, a gente não pode pensar em muitos argumentos porque não vai ter espaço para falar sobre todos. Então, eu escolhi 2 argumentos. Então, o argumento 1 seria o quê? Os algoritmos filtram nossas preferências e geram a ilusão de escolha, ou seja, você fornece tantas informações para a internet, tantos dados pessoais, que os programadores criam um algoritmo que vai filtrar a sua preferência, né, suas preferências, e vai mandar para você informações que vai dar para você a ilusão de que você está fazendo uma escolha, mas na verdade não é. Na verdade, ele está tentando direcionar o seu comportamento para que você faça uma coisa que seja do interesse de algum político, nesse caso. E o argumento 2 é: quanto mais os sistemas souberem sobre nós, maior será a influência sobre nossas decisões. Ou seja, se você fornece muitas informações sobre você, muito maior será a influência sobre a sua decisão que os sistemas vão ter, porque eles sabem muitos detalhes. Então, eles vão ter a possibilidade até de influenciar na cor da roupa que você vai escolher, né? A gente acredita que isso não é possível, mas é possível, certo?
Então, se você fornece informações falsas que não representam você, então é provável que esse algoritmo ele falhe em algum momento, certo? Então, a conclusão, você vai retomar a tese, né? Dizer que é por meio da construção de perfil de um indivíduo é possível fazer tudo isso, né? Manipular o seu comportamento, e depois você vai trazer uma solução, que aí é uma questão pessoal, certo? Então, essa parte das aulas eu fiz questão de trabalhar, porque eu vejo isso como uma deficiência em relação à transição do ensino médio para a graduação. Não se deve estudar redação apenas para fazer o Enem, mas a redação deve ser estudada com o propósito de você entrar na graduação sabendo que você vai produzir texto dissertativo argumentativo na produção acadêmica, certo? Então, a partir de agora, nós vamos entrar na parte realmente de pesquisa, certo? Então, como eu falei para vocês, essa base era necessária. Então, a última aula que nós tivemos, eu mandei para vocês um episódio de um seriado que eu comecei a usar, que é o Caçadores de Mitos, né? Que eles trabalham, é um programa de entretenimento, mas tem uma parte ali que é científica, não é 100% científico, mas tem uma parte científica. Então, se vocês perceberem, aí, não sei se vocês chegaram a essa conclusão, mas a ideia era que vocês chegassem, a ideia é que vocês entendessem que tudo parte de uma pergunta, né? Então, lá no episódio eles trabalharam com 2 mitos, o mito do avião, que era teoricamente o mais difícil de pilotar do mundo, e se um drone era capaz de matar um ser humano, né? Então, observe que eles partem de uma pergunta: será possível que o avião tal seja o avião mais difícil de pilotar no mundo? Aí, a partir daí, ele vai começar, né, a desenvolver as estratégias de investigação para descobrir se realmente esse é o avião mais difícil de pilotar no mundo. E também tem o mito do drone, né? Será que é possível um drone mate uma pessoa, né? Um drone de entrega, assist de entrega? Então, para responder essa pergunta, eles fizeram também vários testes, né? Várias formas de testar, vários modelos de drones, né? Na verdade, 2 modelos, né? Mas mais de um é vários, né? Então, vários modelos de drones, para ver se um desses modelos realmente tinha a capacidade de ferir alguém de forma letal, né? Então, esses testes, certo, que eles fizeram, é a metodologia, certo? E a metodologia, ela muda de acordo com a pergunta, né? A primeira pergunta era saber o quê? Se o avião era o mais difícil de pilotar no mundo. Então, o que acontece? Eles usaram uma metodologia que era o quê? Investigar como aquele avião específico, né, que estava sendo questionado se ele era ou não o mais difícil de pilotar no mundo, investigar como ele era pilotado, o que é que precisa fazer para pilotar aquele avião, e a partir dali comparar com os outros aviões, né? Então, essa comparação que ele faz, e esse teste que ele faz é chamado de quê? De metodologia. É o que eu faço, né? É o processo, todo o caminho que eu percorro para descobrir, né, o resultado, a resposta da minha pergunta. Então, isso é metodologia. Então, é bom entender que a pesquisa ela começa com uma pergunta que nós precisamos responder, e cada pergunta vai gerar a necessidade de uma metodologia específica para ela. Então, é praticamente impossível você pegar uma pesquisa e usar como modelo, porque como são perguntas diferentes, elas vão gerar necessidades metodológicas diferentes. Então, outro exemplo do drone, né? É possível que um drone cause um ferimento fatal em um ser humano? Isso é a pergunta. Então, eles vão procurar uma metodologia, ou seja, um processo de testes que respondam a essa pergunta. Isso aí vai ter uma metodologia específica. Qual foi a metodologia que eles usaram? Eles fizeram uma pesquisa experimental. Eles experimentaram vários modelos e usaram um boneco lá, um manequim, simulando uma pessoa, além de usar um frango, né, para testar se
capacidade de corte dos drones, certo? Então nós vamos entrar agora nessa etapa de metodologia, que metodologia é o que? O processo que nós usamos para responder a pergunta, certo? Eu estou me sentindo mal, vou ao médico, o médico acha que eu tenho algum problema no intestino, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa. Qual a pesquisa? Exame de fezes, e vai exigir a metodologia tal, a metodologia X, certo? Então, a próxima etapa da nossa aula, eu pedi para vocês formarem grupos, e eu vou passar um trabalho para vocês, para cada grupo, e vocês vão apresentar, né? E vai ser valendo a nota da primeira avaliação, mas a próxima etapa agora vão ser as metodologias, ok? Então, bom trabalho aí e boa sorte a todos.